Olá, amigo. Olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre a nossa dificuldade em fazer o bem. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. O nosso texto de hoje tem por título A Chama Divina que Dorme em Nosso Peito. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo. Ensina-nos, Emmanuel, que falam mais alto os impulsos primitivistas que nos mantêm no erro, porque mesmo com o desfiar de muitas encarnações, atitudes em desacordo com as leis divinas ficaram impregnadas e cristalizadas em nossa alma. Quando nos desobrigamos da evolução e da purificação do espírito, fugindo da necessária regeneração e do aperfeiçoamento, é natural que nos tornemos extremamente vulneráveis às tentações que nos conservam na escuridão, envolvidos pelas trevas da ignorância, da estupidez e da cegueira espiritual. Essas tentações reproduzem-se rapidamente na ausência da luz. Em outras palavras, o indivíduo que recusa a autoiluminação atrai calúnias, expressões descabidas, convites de espíritos inferiores, estímulo à indolência e estagnação de sentimentos. Está pronta a combinação perfeita. Ausência de luz e águas estagnadas tornam-se campo propício às más alimentações do corpo e da alma. O charco venenoso é a consequência natural para aqueles que se distanciam da gloriosa luz divina. O que fazer? Não há salvação aos que se acham presos nas areias movediças do desequilíbrio? Paulo, o apóstolo, bem sabia de todos esses perigos e desvios que nos afastam do caminho reto. Não por acaso enunciou uma das mais gloriosas expressões que representa toda a misericórdia de Deus para com seus filhos, ainda encharcados de lodo e irresponsabilidade. Te lembro para que despertes o dom de Deus que existe em ti. Com certeza ainda sofreremos muitas tentações, cairemos várias vezes e padeceremos decepções e desânimos. Sem a menor dúvida, pois ainda estamos no início do caminho evolutivo. Jamais nos esqueçamos, todavia, que todos nós fomos agraciados pelo determinismo do bem e da cultura infinitos, oásis bendito onde um dia chegaremos, mais cedo ou mais tarde. Emmanuel, comentando a oportuna palavra de Paulo, assim se expressa: que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. A chama existe, ainda sob o velador da nossa teimosia e ignorância. Caberá a cada um de nós dar-lhe o combustível devido e retiraremos de nossas reflexões da decisão de aprender e praticar o bem, acima de tudo, do propósito de vencermos as trevas que ainda encobrem a luz que Deus nos concedeu. Reacendamos a chama divina que dorme em nosso peito. Agora, para discutir esse texto que acabamos de trazer até vocês, convidamos para participar do programa Além do Arco-Íris de hoje, Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris. E eu chamo o redator do programa, Carlos Luz, para me responder, Carlos. Esta chama divina que dorme em nosso peito, parece que ela se contradiz, porquanto nós ainda portamos impulsos primitivistas. O que são esses impulsos primitivistas, Carlos Eduardo Luz? Olá, Sidney. Olá, Theo. Olá, ouvinte. É muito interessante essa questão, esses denominados impulsos primitivistas, né? São impulsos ancestrais, antiquíssimos que trazemos dentro de nós. E daí surge a questão, de onde vêm esses impulsos?
Sabemos que a lei da reencarnação, ela estende seus limites, ela tem uma amplitude que abrange os reinos inferiores também da natureza. Então, nós também já reencarnamos como princípios espirituais em corpos de, de animais, de seres inferiores da natureza. E trazemos, então, em nós esses condicionamentos, aquela capacidade que os animais irracionais têm de lutarem pela sobrevivência, usando o recurso da violência, usando o recurso da força bruta, em suas atitudes. Mas quando Jesus nos trouxe o seu evangelho, ele nos ensinou que cabe a nós desenvolvermos a nossa parte divina, a nossa parte angelical, o denominado homem novo na nomenclatura de Paulo, o apóstolo. Então, essa chama divina que trazemos em nós, ela marca para nós um novo estágio evolutivo em que predominará o uso da inteligência e o uso do nosso livre-arbítrio. Então, através dessa inteligência e desse livre-arbítrio, é que nós devemos superar os conflitos e resolver as nossas questões, ao invés de partir para a violência, como acontece nos reinos inferiores da natureza. Então, fazer vivos em nós essas chamas, né, torná-las cada vez mais brilhantes e efetivas, isso se faz pelo exercício das virtudes do Evangelho e pelo desenvolvimento também da inteligência, nós conseguimos, então, deixarmos para trás, literalmente, ou seja, superarmos essa nossa parte primitiva, essa nossa parte animalesca, poderíamos dizer assim, porque ela provém da nossa natureza animal que um dia nós tivemos, né, no reino inferior da natureza, o reino animal. Então, nessa situação agora, já no reino nominal, não cabe mais a nós recursos em que o uso da violência seja justificado. Carlos, você que é o rei das metáforas, eu gostaria de saber por que a luz que existe dentro de nós, porque nós insistimos em colocá-la embaixo do alqueire e não no velador. Em outras palavras, o Theo me fez essa pergunta ontem. Por que é difícil a gente eliminar o mal que existe dentro de nós? A gente deveria ser um pouco mais esperto, Carlos, sabendo que nós temos uma chama divina que dorme no nosso peito, ela está quietinha ali. Basta atiçar essa chama para ela crescer e ela poder iluminar as pessoas que estão à nossa volta, iluminar-nos a nós mesmos, e com isso nós conseguirmos uma situação melhor, uma vida melhor, com mais saúde, com uma ligação mais próxima da divindade. Por que, Carlos, é tão difícil eliminar os impulsos para o mal que existem dentro de nós? Sim, essa questão foi bem interessante, bastante importante. Né, os professores, com certeza, eles conhecem a dificuldade que eles têm em lecionar, em dar as suas aulas, a dificuldade que eles veem, com certeza, não é a de ensinar uma matéria nova, um conteúdo novo aos alunos, mas sim de eliminar neles o que eles trazem de errado, né? Principalmente no caso, por exemplo, da linguagem.
alunos que têm vício de linguagem, né, por não terem convivido em meios de cultura em que a linguagem mais erudita, mais adequada tenha sido empregado, eles têm vícios de linguagem. E o professor, então, ele vai ter muita dificuldade em eliminar esses vícios antes de ensinar conteúdo novo aos alunos. Então, assim também, na escola da vida, nós, como alunos na escola da vida, e cabe a nós, no atual estágio nominal, aprendermos, então, a sermos bons, a cooperar em vez de competir, a usar a inteligência em vez de usar a força na solução dos problemas. Mas tudo isso é muito novo em nós. Pesa na nossa contabilidade evolutiva um passivo de um passado, né, na animalidade em que muitas e muitas e muitas vezes nós encarnamos nesse reino inferior da natureza e reforçamos pelo nosso comportamento, pelo nosso agir, todo esse aspecto da violência, da competição, de se sobrepor pela força física, pela força bruta. Então, agora, cabe a nós, então, hoje, atualmente, desconstruirmos isso em nós. Então, por isso é muito difícil. São milhares e milhares de anos em que vivenciamos, com sucesso, inclusive, esse proceder de violência e agressividade. E agora, em questão de talvez de centenas de anos, devemos eliminar totalmente de nós para termos condições de habitar um mundo de regeneração. Carlos, você falou uma coisa muito importante quando mencionou a questão do ensino. E Allan Kardec passou por isso. Aliás, antes de ser Allan Kardec, quando ele era ainda um professor Rivaio, de 24 anos de idade, ele detectou também falhas no sistema de estudos públicos, lá na França, e demonstrou graves distorções na palavra falada e escrita de alunos franceses. Mesmo aqueles que haviam estudado a arte da eloquência e da retórica cometiam erros crassos e não sabiam a diferença, por exemplo, entre as palavras alléger e alléger, que têm significados diferentes, colorer e colorier, ou ainda emplir e reemplir, dentre muitas outras. Então, eu vejo essa menção que você faz sobre a dificuldade de um professor, vejo isso na história da civilização, na história da humanidade. Kardec é um exemplo. Agora, note bem, Carlos, parece que repetir a pergunta que eu fiz anteriormente. Nós temos o livre-arbítrio. Por que, infelizmente, nós não partimos para o conhecimento, para a realização interior e continuamos mergulhando no erro, fazendo o mal que não queremos e não o bem que intencionamos? Aliás, isso aí, essa expressão, se não me engano, é de Paulo de Tarso. É isso, Carlos? Exatamente. Exatamente, essa expressão é de Paulo de Tarso. Ele, inclusive, quando ele falou isso aí, com certeza, acuado por sua consciência, em que aparecem acusações do passado em que ele tinha mandado matar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, por ordem dele, muito bem descrita por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Então, ele cometeu muitos enganos, muitos erros, não só ele, como os apóstolos em geral, e acuado, então, pela consciência, ele sentia que não era isso que ele queria fazer, não eram esses erros que ele intencionava cometer.
E daí veio, então, essas palavras que foram uma constatação que ele fez da sua própria experiência evolutiva. E aí vem a pergunta, né? Por que que a gente tem esse problema? Né? Mais uma vez, a gente se lembra desse passivo enorme que nós temos registrado em nosso íntimo, em nosso denominado inconsciente, pelos psicólogos, pelos que conhecem, que estudam o psiquismo, que estudam o ser na sua parte cognitiva, emocional, psicológica. Então, lá dentro, essa parte inconsciente é uma parte oculta, na maior parte do tempo, ela não se manifesta durante o nosso agir, durante o nosso viver diário. Mas, quando recebemos um estímulo, uma palavra, alguma coisa, que revolve esse inconsciente, aflora dele, então, respostas de violência, de agressividade, que nós não sabemos de onde vem, né? Porque nós temos o bloqueio da nossa memória e eles vêm exatamente de experiências que tivemos em vidas pretéritas, nos quais, com semelhantes estímulos, nós fomos oprimidos, fomos violentados, passamos por situações constrangedoras e, mediante isso, a nossa reação ela se torna semelhante. Por exemplo, se numa outra encarnação alguém nos chamou de um determinado palavrão e aquilo resultou numa briga, num desacerto que resultou em morte, né? Nós matamos o oponente ou aconteceu um ato de violência dele com relação à nossa família. Então, hoje, né, não com a memória consciente disso, alguém fala aquele palavrão de maneira assim, uma brincadeira, vamos dizer. E aquilo provoca em nós, então, uma reação desproporcional. Essa reação é o registro de experiências anteriores que temos no inconsciente que acabam por ditar o nosso comportamento atual. E aí fica difícil, né? A gente eliminar esses comportamentos, a gente tem um bloqueio, nós temos um bloqueio da memória e nós não temos conhecimento de quais são esses gatilhos, também poderíamos dizer, que disparam essas forças negativas do nosso inconsciente, nos desequilibrando e nos perturbando. Mas está aí o Evangelho nos ensinando a prática do bem, do amor, da caridade, a repetição persistente das virtudes do Evangelho vai nos condicionando em sermos seres pacíficos e o exercício do uso da inteligência como ato intencional, movimentado por nossa vontade, isso aí vai consolidando, então, esse nosso ideal de perfeição moral que nós vamos agregando ao espírito imortal que somos. Mas, Carlos, eu considero essa colocação de Paulo muito grave, porque ele demonstra que ele tem consciência de que deve fazer o bem e confessa também a sua impotência de fazer o bem quando ele sabe que o mal não é correto. O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Nesse caso, Carlos, provavelmente nós, assim como temos espíritos benfeitores que nos auxiliam, que previnem, que nos auxiliam também quando surge esse reflexo condicionado mencionado por você, o que você falou é muito importante. Por que de uma hora para outra a gente reage de uma maneira agressiva por causa de uma bobagem? É porque é um gatilho relacionado provavelmente com a vida anterior, em que nós fomos muito prejudicados ou prejudicamos muito alguém.
nessa hora vêm os espíritos benfeitores para tentar jogar ali um pouco de água fria no nosso ânimo, né? Daí a expressão do sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo, isto é, qual é o gatilho, qual vai ser aquele ponto nevrálgico que vai acontecer na minha vida que vai me desequilibrar, vai fazer com que eu faça o mal. Considerando isso, Carlos, de quem que é o mérito em fazer o bem? Nosso, quando nós vencemos essas más tendências, superamos o gatilho do reflexo condicionado, ou dos espíritos benfeitores que vêm até nós, sabe que nós vamos perder a cabeça, sabe que nós vamos perder talvez até a encarnação e nos protegem. De quem que é o mérito, Carlos? Sidney, essa questão eu acho que é uma questão de uma reflexão muito profunda. Você foi muito feliz em fazer essa pergunta dessa maneira que você fez. Porque realmente nós temos uma parte do nosso comportamento é de nossa responsabilidade, é de nossa escolha, é fruto do nosso livre-arbítrio, é gerenciado pela nossa inteligência e apoiado nos valores morais que nós trazemos do passado desta vida e de outras vidas. Agora, que proporção que existe entre a espiritualidade que nos ajuda quando é para o bem ou que nos puxa para trás quando é para o mal? Qual que é a proporção? Kardec, perguntando aos espíritos se eles influíam em nossa vida, a resposta foi que eles influíam muito mais do que nós imaginamos. Então, cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, fazermos as nossas escolhas. Agora, quando fazemos nossas escolhas de maneira não muito correta, forças contrárias atuam e fazem com que nós multipliquemos a nossa intenção de fazer errado, gerando um trabalho mal feito, entre aspas, muito maior do que aquela nossa capacidade de fazer o mal. Então, vamos dizer que a espiritualidade, nesse caso negativo, ela amplifica em muito o que nós queremos fazer em termos de maldade. E do lado do bem, da mesma forma, né? Se nós temos a intenção de fazermos uma obra no bem, uma obra social, uma obra de divulgação do Evangelho, alguma coisa nesse sentido, e nos empenharmos com boa vontade nisso aí, apesar das nossas muitas limitações, as forças espirituais do bem atuarão multiplicando essa nossa boa vontade, esse nosso empenho, fazendo com que nós consigamos resultados muitas e muitas vezes maiores do que a nossa capacidade de realizá-los sozinho. Bem, Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero parabenizá-lo aí pelas perguntas, pela redação do programa e dizer que esse tema realmente comportaria novos comentários nossos futuramente. Mas vamos ficando por aqui, Carlos. Agradeço pela sua participação e retorno lá para os nossos estúdios, onde Theo Oliveira fará o encerramento. Carlos, obrigado você que está aí do outro lado e acompanhou mais um programa Além do Arco-Íris. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.